E quem é Ruth Guimarães? Ruth Guimarães é autora, nascida em 1920, em Cachoeira Paulista, que fica no Vale do Paraíba, mesma região onde se passa a história. Se identificava como mulher, negra, pobre e caipira. Uma pesquisadora, alguém completamente empenhada em preservar essa memória popular, da cultura popular. Ela usava bastante a palavra folclore para libertar a palavra de qualquer preconceito. Ruth Guimarães, nesse livro, herda um pouco do primeiro modernismo, por essa característica de fragmentação. E claro, também porque aqui a gente tem um tributo à cultura popular. Por outro lado, 1946, nós estamos aqui vivendo, saindo do auge do romance regionalista da segunda fase modernista. E o livro também tem alguma coisa, claro, de regionalismo. Não é um livro que se parece com os demais romances regionalistas das décadas de 30 e 40. É um livro em que, na verdade, a autora se vale muito mais da memória, de alguma coisa mais da ordem da subjetividade, né, do que propriamente da objetividade ou desse caráter de documentário. Ela se vale das histórias ouvidas na infância para compor o livro. Tanto é que essa estrutura de fragmentação que existe aqui tem muito a ver com a imagem que ela mesma usou para se referir à estrutura do livro, quando ela usa a imagem do gigantesco brinquedo de armar, como se fosse alguma coisa composta justamente de peças. O vestibulando ele tem que estar muito atento para o fato de que são duas as histórias contadas nesse livro. E a primeira história, então, mostra essa Sinhá como uma proprietária de escravos, proprietária de fazenda. O período é o período do final do século XIX, em que ainda era vigente a escravidão. E Sinhá é uma moça que se casa, não por amor, e que depois vai sofrer no casamento por um marido que tem amantes, que não para em casa, o que é tudo sempre justificado por essa cultura machista e patriarcal que ela representa aqui no livro e que vai se tornando amarga e muito cruel. E essa Sinhá vai acabar sucumbindo, vai acabar se submetendo por amor. Aí vem a outra história. Já século XX, já abolida a escravidão, temos ali a mesma fazenda, só que a chegada de uma companhia para administrar a fazenda e cuidar de toda a produção ali canavieira. E aí nós vamos ter a história de Joca e Curiango. E vai ser uma história um tanto conturbada, porque Joca é um homem muito conturbado, mas ele começa a ter cada vez mais frequentemente aquilo que no livro se chama de surto, né? Isso não é explicitamente chamado de loucura, né? Será loucura? Será uma maldição? Será a praga que parece existir nesse lugar? E ele se diz chamado por essa mãe do ouro, acaba virando um andarilho no final. É decisivo para o aluno que ele se atente para o foco narrativo. Nesse sentido, Ruth Guimarães encontrou aqui uma solução, ou até um recurso, acho que é melhor dizendo, para narrar essa história, que é um tanto ambíguo. Por quê? É alguém que não fala de si, não conta a própria história, conta a história dessas personagens a que eu me referi, portanto predomina a terceira pessoa. Dá, às vezes, até mostras de onisciência do que elas estariam pensando. Por outro lado, parece ser alguém muito próximo dos fatos. Alguém que estaria, de certa maneira, ali e alguém que até faria parte daquela comunidade. Este narrador ou narradora tem um interlocutor. Nessa interlocução, ela se dirige a um moço, um anônimo. Esse sim é alguém de fora em relação àquela comunidade. Nesses vocativos, nessa interlocução de função conativa ou apelativa da linguagem, acho que esse é um aspecto importante. Quem tem coisas para contar e até para ensinar é quem pertence a essas culturas, que não são as culturas urbanas,
letradas. Essas pessoas que vêm de fora se limitam a ouvir. Em nenhum momento a gente ouve a voz desses interlocutores. Uma coisa continua triste. Dizem que essa casa é assombrada por causa do terreirão onde os negros morriam debaixo de açoite. Muitos não acreditam, são abusantes. Pode ser e pode não ser. Então essa referência à violência do sistema escravocrata, talvez todo esse ar a que esse narrador se refere, essa praga, essa maldição, pode ter a ver com tudo isso que se fazia e se via acontecer nesse lugar. Estamos também diante de uma linguagem muito descomplicada, uma linguagem que quer captar esse universo sem cair na caricatura. Foi o mesmo que sim, nunca tivesse existido. A gente passa nesta vida como canoa em água funda, passa. A água bolle um pouco e depois não fica mais nada. A nossa existência acaba sendo um tanto indiferente para esse mundo, para esse universo. Numa outra camada, numa outra clave de leitura, a gente pode entender como os próprios, até mesmo os movimentos sociais, nesse caso, o fim da escravidão, a escravidão termina, mas as questões de deterioração do trabalho, de exploração, permanecem, né? De desigualdades sociais, elas continuam. Parece que existe alguma coisa que resiste a mudar, que permanece igual.